como vocês já sabem, né, sou a professora Diane Marques. Sabem também que na última aula nós estávamos fazendo algumas correções de algumas atividades que nós trabalhamos durante esse bimestre. E como eu já havia falado para vocês, a professora ia procurar fazer a correção daquelas questões que vocês mais tiveram dificuldades, né? Como vocês já sabem, o nosso tempo ele é curto, nós só temos 30 minutos de aula, então a gente vai estar, né, dando continuidade agora com a unidade 2. A professora vai estar fazendo algumas correções com vocês desta unidade 2, então eu peço que nesse momento você pegue seu livro didático e vamos lá fazer correções de algumas questões, né, de atividades que a professora passou durante esse bimestre. Eu peço que você faça essas correções, são importantes para que você consiga realizar suas atividades. Então acompanhe nessa aula de hoje, nós vamos estar fazendo essas correções de algumas questões das atividades, então prestem atenção, faça a correção com carinho, e assim que você terminar de fazer suas correções, você tira a foto e manda para a professora para que eu esteja ciente que você fez as suas atividades, que você realizou suas correções. Os alunos que estão presencial e já sabem, esse material não pode vir em branco para a professora, então busquem realizar suas atividades, pois vocês precisam me apresentar essas atividades realizadas em sala de aula, tá bom? Isso para os meus alunos presenciais. E para os meus alunos online, eu peço que vocês, por gentileza, vocês façam as correções, façam suas atividades, tirem foto e enviem para mim, tá bom? Não temos mais conteúdo para trabalhar, então a gente vai fazer correção, né, de algumas atividades, de algumas questões. Então você já sabe que você tem que mandar foto do seu livro didático, do seu livro de atividade com as atividades resolvidas, tá bom, meus queridos? Então vamos para as nossas correções de hoje. Bom, iniciando pela página 37 do seu livro didático na unidade 2, né? Você tem aí esse Organiza as Ideias da página 37. E aí ele diz assim: agora é com você, siga as etapas solicitadas a seguir e faça o balanceamento da síntese da amônia NH3. Para isso, considere os modelos a seguir, que representam as moléculas das substâncias. Então, você tem aqui a molécula da amônia, né? E ela foi automaticamente aí pela representação, o produto ele foi separado em seus reagentes. E aí na primeira questão diz assim: identifique pelo modelo de esferas qual molécula corresponde à amônia NH3, ao gás hidrogênio H2 e ao gás nitrogênio H2. Bom, quem fez dessa maneira? Pegou aqui a primeira imagem, desenhou aqui, representando a molécula da amônia, né, a substância amônia, e colocou esses dois circulares menores como gás hidrogênio e os dois circulares maiores como gás nitrogênio, acertou. Questão 2. Sabendo que a síntese corresponde à reação de formação de determinada substância, escreva a síntese da amônia não balanceada utilizando o modelo de esferas e represente os agentes e os produtos, né? Então aqui você tem o nitrogênio, né? As duas moléculas de nitrogênio com as duas moléculas de hidrogênio que produzem o NH3, que é a amônia. Então, duas moléculas de nitrogênio mais duas moléculas de hidrogênio que vão produzir a substância amônia, que é NH3, tá bom? E na terceira, registre a quantidade de átomos de cada elemento químico envolvido na reação não balanceada.
Quantidade de átomos dos reagentes. As reagentes antes da seta, depois da seta o produto. Então, a quantidade de átomos dos reagentes, 2 átomos de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio, certo? Quantidade de átomos dos produtos, 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Questão 4, né? Questão 4 da página 38, diz assim: observe a quantidade de átomos registradas no item anterior e escolha um elemento de cada vez para realizar o balanceamento da reação. Existe no box abaixo a reação balanceada utilizando um modelo de esferas. Então, você tem aqui 2 átomos de nitrogênio mais 2 átomos de hidrogênio, né? E vão produzir o quê? 2 átomos de nitrogênio, aqui, e 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 6 átomos de hidrogênio. Isso é a reação não balanceada, né? E aí ele quer que você registre depois a reação balanceada. Então, para a gente balancear, a gente pega mais 2 átomos de hidrogênio. Então, vai ficar como? Você pega mais 2 aqui, você tem só 1. Você coloca aqui, né? Se você tem 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E você vai ter que balancear a quantidade de hidrogênio que eu tenho aqui, tem que ficar igual para esse lado daqui. Então, se aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio e aqui eu tenho 6 átomos de hidrogênio, depois dos reagentes, é lógico que eu vejo a necessidade de balancear. Por quê? Porque, segundo a lei de Lavoisier, as massas, tanto dos reagentes como dos produtos, elas têm que estar iguais, têm que estar balanceadas, têm que estar na mesma quantidade. Então, se eu tenho nos reagentes 2 átomos de hidrogênio e no produto eu tenho 6, então essa reação ela não está balanceada, e aí eu tenho que balancear. E aí o que eu faço para balancear? Eu coloco aqui, ó, nos reagentes mais 4 átomos de hidrogênio, para ficar 6, né? Então aí como que vai ficar depois de balanceada? Eu vou ter 2 átomos de nitrogênio, vou ter 6 átomos de hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ter 6 átomos de hidrogênio, e aí depois no produto aí sim vai estar balanceado, que eu vou ter 2 átomos de nitrogênio e 6 átomos de hidrogênio, aí já vai estar balanceado. Na questão 5, escreva a reação balanceada utilizando a fórmula química das substâncias e o coeficiente estequiométrico encontrado após o balanceamento. Olha só, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Você vai pegar essa reação balanceada aqui como base. Então, você tem 2 átomos de nitrogênio, então você vai escrever N2, dentro do parêntese você vai colocar em que estado aquela substância está, você vai colocar o G, porque está em estado gasoso. Então, você tem 2 átomos de nitrogênio, então você escreve N2, porque o símbolo químico do nitrogênio é N maiúsculo. Aí você coloca o sinal de mais, coloca 3, porque você pegou o quê? 3, né? Você pegou 3 moléculas de hidrogênio. Então, você coloca aqui, ó, 3, que é esse número inteiro na frente, coloca H2, por quê? Porque a molécula do hidrogênio é H2, ou seja, ela tem 2 átomos de hidrogênio. E aí, quando você coloca o 3 aqui na frente do H2, você está dizendo que você usou para balancear 3, tá? Você usou 3 moléculas de hidrogênio, sendo que cada molécula tinha 2 átomos de hidrogênio, por isso que o H2. Então, você usou 3 moléculas de hidrogênio, certo? Ou seja,
você usou 6 átomos de hidrogênio que estavam no estado gasoso, coloca o G, aí bota a setinha, depois coloca 2 aqui na frente, número inteiro, 2NH3 no estado gasoso, ou seja, formou 2 moléculas de NH3, 2 moléculas de amônia, certo? Essa foi a reação balanceada. Bom, pegando aqui, né? Questão 1, na página 38. Analise os 4 sistemas indicados a seguir, em que os átomos de alguns elementos químicos estão representados por esferas de cores diferentes. Então, você tem aí o sistema 1, 2, 3 e 4. Ele diz, responda agora, há quantos átomos em cada sistema? Bom, no sistema 1, há quantos átomos? Você tem que contar. Cada esfera dessa aqui, cada bolinha dessa é um átomo. Então, no sistema 1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos. Sistema 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada bolinha dessa é um átomo. Então, eu tenho 8 no sistema 2, tenho 10 no sistema 3 e tenho 10 no sistema 4. Por quê? Porque se eu contar cada bolinha dessa, eu vou ver que vai dar 10. Cada sistema apresenta quantos elementos químicos, né? Sistema 1 tem quantos elementos químicos? Bom, se você observar, no sistema 1 você tem bolinhas verdes e bolinhas brancas, né? Então, eu já sei que eu tenho quantos elementos químicos? 2. Bolinha verde representa um elemento químico e bolinha branca representa outro elemento químico. Então, eu tenho 2 elementos químicos no sistema 1. No sistema 2, eu tenho só um. Por quê? Porque são todas iguais. São todas, são átomos de um mesmo elemento químico, porque elas são iguais no tamanho e na cor e no formato. Então, só tem quanto? Um elemento químico no sistema 2. No sistema 3 eu tenho 4. Eu tenho bolinha branca, bolinha verde clara e tenho bolinha azul. Ou seja, eu tenho 4 tipos de elementos químicos. No sistema 4 eu tenho 2. Por quê? Porque eu só tenho bolinha vermelha e bolinha azul. Ou seja, eu só tenho 2 tipos de elementos químicos aí nesse sistema 4. E na letra D, de acordo com Dalton, a combinação dos átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes numa proporção de números inteiros origina uma substância. Há quantas substâncias em cada sistema? Bom, aqui, Dalton diz que quando você tem um mesmo elemento químico, né, ou uma combinação de átomos, para você formar uma substância, né? Você forma uma substância com elementos químicos do mesmo tipo ou elementos químicos diferentes. E aí ele pergunta na letra C, há quantas substâncias em cada sistema? No sistema 1, ele diz que só há uma substância. E realmente, se você for ver aqui, ó, essa substância, ela é bolinha verde e bolinha branca. Bolinha verde, bolinha branca, bolinha verde, bolinha branca. Então, só tem uma substância. No sistema 2, diz que também só tem uma. E realmente, só tem uma substância. São todas bolinhas vermelhas. Na sistema 3, eu tenho 3 substâncias. Quais são elas? Bolinha verde clara e bolinha branca é uma substância. Bolinha verde escura e bolinha branca é outra substância. Bolinha azul com 3 bolinhas brancas é outra substância. Então, no sistema 3 eu tenho 3 substâncias. E no sistema 4 eu tenho 2 substâncias, que é bolinha azul e bolinha vermelha. Ou seja, eu tenho 2 tipos de substância. Letra D. Quais sistemas é constituído apenas por uma substância simples? E letra E, quais são os sistemas que é formado por substâncias compostas? Bom, por substância simples é aquele que trabalha com o mesmo elemento químico. Então, o 2 e 4 são substâncias
simples porque são substâncias que são formadas pelo mesmo tipo de elemento químico. As que são compostas de elementos químicos diferentes, substâncias com elementos químicos diferentes, é a 1 e a 3. Tá vendo aqui? Bolinha branca com bolinha verde, bolinha azul com bolinha branca, bolinha verde claro com bolinha branca. Então, o 1 e o 3 são substâncias compostas, que são substâncias que são formadas por elementos químicos diferentes. Tá bom, meus queridos? Vamos então passar para organize as ideias da página 50. Né? Vamos então aqui fazer a correção. Então, você tem um átomo. O átomo, ele é a menor parte da matéria. E você já sabe que o átomo, ele é dividido em duas regiões. Região do núcleo e da região da eletrosfera. Na região do núcleo, você sabe que é uma região central, onde eu tenho a massa total do átomo. Então, na região do núcleo, eu tenho partículas subatômicas, né? Que são os prótons e os nêutrons. Esses nêutrons, eles não possuem carga elétrica. Já os prótons, eles são elementos químicos, né? Que representam o número atômico do elemento químico, ou seja, do átomo. Os prótons nada mais são que o elemento atômico de qualquer elemento químico. E os prótons são partículas subatômicas de carga positiva. E aí você não pode esquecer que os prótons e os nêutrons, eles somando, né? Prótons e nêutrons, você tem a massa do átomo. E, como eu já falei, os nêutrons eles não possuem carga elétrica. Já na eletrosfera do átomo, eu tenho partículas também subatômicas chamadas de elétrons. E esses elétrons, eles são partículas de carga negativa. Então, não esqueça. Elétrons são partículas subatômicas de carga negativa e os prótons são partículas subatômicas de carga positiva. Então, essa foi a questão da página 50. Página 52, organize as ideias da página 52. Diz assim: faça a distribuição dos elétrons em camada para os seguintes elementos químicos. Então, depois que você faz a distribuição eletrônica, você vai dividir essa distribuição por camada, divide os elétrons por camada. Então, no magnésio vai ficar com 2 camada K, 8 camada L e 2 camada M. Criptônio, 2 camadas K, 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, 18 na M e 8 na N. Estânio, 2 elétrons na camada K, 8 na camada L, 18 na camada M e 18 na camada N e 4 na camada O. E frâncio, 2 elétrons na camada K, 8 na camada L, 18 na camada M, 32 na camada N, 18 na camada O, 8 na camada P e 1 na camada Q, tá bom? Isso distribuindo os elétrons segundo o seu nível e sua camada da eletrosfera, tá bom, meus queridos? Essa foi a correção do Organize as Ideias da página 52. Agora, vamos fazer a correção da distribuição eletrônica da página 54. Aqui na página 54, você tem esse Organize as Ideias, em que ele diz: faça a distribuição dos elétrons em subníveis de energia para os elementos químicos a seguir. Essa distribuição, como eu sempre falo para vocês, a distribuição eletrônica ela tem que ser feita baseado naquele diagrama de Linus Pauling, que eu ensinei para vocês durante a aula. A gente sempre lê ele de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, né? Diagrama esse que mostra para gente os níveis, os subníveis, né, das camadas da eletrosfera. Então, aqui a gente vai fazer a correção, né, da letra A do magnésio. Magnésio tem número atômico, que é número Z, né, número atômico 12.
Como que ficou a distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Se você somar aqui a quantidade de elétrons, você vai ver que vai dar 12, né? 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12. Então, você vai ver que está correta a distribuição. Na letra B, criptônio, número atômico 36, se você fez a distribuição utilizando o diagrama, então ficou assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Se você fizer a somatória da quantidade de elétrons aqui, no expoente dos subníveis, você vai ver que essa somatória aqui dos elétrons deu 36 elétrons. Instâncias com número atômico 50, a distribuição ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 4s2, 4d10 e 5p2, né? Professora, por que aqui ficou 5p2? Porque você só vai usar a quantidade necessária, você só vai distribuir 50 elétrons. Então, se você fizer uma somatória aqui dos elétrons aqui, ó, você vai ver que deu 50. Então, você só usa o que for necessário para a distribuição. E o frâncio, com o número atômico 87, ficou como 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6 e 7s1, né? Então, essa foi a distribuição eletrônica do número atômico do frâncio, de número atômico 87. Então, se você fizer a somatória de todos esses elétrons que estão aqui, ó, no subnível, você vai ver que deu 87. Tá bom, meus queridos? Essa foi a correção, então, do Organiza as Ideias, da página 54. Vamos, então, fazer a correção da página 62, o Organiza as Ideias, que eu também acho bem importante a gente fazer a correção. Diz assim: identifica a localização dos elementos químicos a seguir conforme as características da distribuição eletrônica. Ele quer que você localize o elemento químico na tabela periódica a partir, né, da distribuição eletrônica que você fizer daquele elemento químico. Então, iodo, número atômico 53, distribuição em subníveis de energia. Fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 e 5p5. Distribuição por camada. O que é 1 vem para cá, K. O que é 2 vem para a camada L. O que é 3 vem para a camada M. O que é 4 vem para a camada N. E o que é 5 vem para a camada O. E aí, como é que fica a distribuição por camada? 2, camada K. 6 mais 2, 8, camada L. 10 mais 6 mais 2, 18, camada N. 10 mais 6 mais 2, 18, camada N. E 5 mais 2, 7, camada O. Então, pegando aqui, característica de distribuição. O elemento químico iodo, a sua distribuição eletrônica se dá em 5 camadas, que é a camada K, L, M, N, O, certo? E está distribuído qual é a camada de valência, ou seja, qual é a última camada aqui desse elemento químico? É a camada O, que tem quantos elétrons? 7 elétrons. Então, tem quantos elétrons na camada de valência, na última camada da distribuição eletrônica do iodo? 7. Como é que eu faço? Se eu uso 5 camadas da eletrosfera, eu já sei que se é 5 camadas, então eu já sei que esse elemento químico está localizado no 5º período da tabela periódica. E se eu sei que ele tem 7 elétrons na camada de valência, eu já sei que ele pertence ao grupo
7A, ou o grupo 17, que é o grupo dos halogênios, né? Vamos ver aqui o segundo exemplo. O chumbo, número atômico 82. Distribuição eletrônica, né, por subníveis. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10 e 6p2. Distribuição por camada. O que é 1 é K, né? O que é 2 é L, o que é 3 é M, o que é 4 é N, o que é 5 é O e o que é 6 é P. Então, camada K tem 2 elétrons, camada 8, 6 mais 2 é 8, então a camada N tem 8 elétrons. Camada N, que é 3, você soma 10 mais 6 mais 2, que vai dar 18. Camada N, você soma 14 mais 10 mais 6 mais 2, que vai dar 32. Camada O, você soma 10 mais 6 mais 2, que vai dar 18. E 2 mais 2 da camada P, que vai dar 4. Camada de valência é a última camada, então aí a nossa camada de valência é a camada P, com 4 elétrons. Então, mediante disso, você já sabe o quê? Que esse elemento químico, para sua distribuição, ele utiliza 6 camadas da eletrosfera. Então, você já sabe que ele está localizado onde? No 6º período da tabela periódica. E que, por ele possuir 4 elétrons aqui, ó, tô vendo aí, ó, na sua camada de valência, 4 elétrons na sua camada de valência, que é a última camada, ele pertence ao grupo 14, né? Da tabela periódica, chamado de grupo do carbono, tá bom, meus queridos? Então é isso, meus amores, essa foi as nossas correções de hoje, né? Como eu falei para vocês, não tem como a gente fazer todas as correções de todas as atividades, porque nós só temos 30 minutos, então eu acredito que isso já vai dar uma grande ajuda para vocês. Então façam as correções de vocês. E assim que vocês terminarem de fazer as correções, né, procurem responder as atividades que estiverem faltando, baseado no que a gente viu aqui, tá bom? Eu tenho certeza que essa aula foi de grande ajuda para vocês. Então façam as correções, tá bom? Procure responder todas as suas atividades, né? Assim que você terminar de fazer tudo, tire foto para os alunos que estão online, tá? Chama a atenção dos alunos online. Se você é aluno online e tiver com o seu livro didático, com o seu livro de atividade e o seu caderno de ciência, ok, você tira a foto, transforma essas fotos em PDF e envia para mim, para que eu saiba que você realizou todas as atividades do primeiro bimestre. Para os meus alunos que estão presencial, vocês já sabem que vocês não podem vir para a aula presencial com esse material em branco. Você precisa estar com o seu material todo respondido. Então, eu peço, você, aluno presencial, que você responda todas as suas atividades, tanto do livro didático, como livro de atividade, como no caderno de ciências. Responda suas atividades e traga para me corrigir no presencial, tá bom? E você que está online, por favor, faça suas correções, faça suas atividades do livro didático, do livro de atividade, do seu caderno de ciências, tire foto e envie para a professora no privado, tá bom, meus queridos? É isso, então, boa correção para vocês e até a próxima. Tchau!